A gente nunca sabe quando a vida vai mudar completamente. Um dia você acorda, abraça os seus filhos, trabalha e acredita que o mundo ainda pode ser justo. No outro, a sua vida vira do avesso e o país que você tanto acreditava te abandona. Que nosso patriota chega até aqui. Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, era comerciante, casado, pai de 2 filhas. Nunca havia sido preso, nunca havia tido qualquer passagem pela polícia. E aí no dia 8 de janeiro, meu pai acordou e aí foram trabalhar. E aí eles acordaram em cima da hora e aí não deu tempo do meu pai tomar o medicamento dele e nem tomar o café da manhã aqui em casa. Ele estava no seu trabalho no momento das manifestações e há no processo as provas disso, tem imagens das câmeras de segurança do comércio dele em que mostram ele trabalhando 3, 4 horas da tarde, já nos processos que as invasões dos prédios ocorreram ali por volta das 2h30 da tarde. Ele sabia que ia ter uma manifestação em frente ao Congresso, só que ele não imaginava que seria da forma que foi. E aí ele trabalhou até 4 horas da tarde, 4h30 da tarde. Depois ele fechou a loja, foi para a Praça dos Três Poderes, chegou lá por volta de 5 horas, 5h20. E veio por curiosidade observar o que estava acontecendo. Então ele chegou aqui por volta das 5 da tarde, não havia mais manifestação, não havia mais distúrbio, não havia mais confronto. E ele, por curiosidade, entrou no prédio do Senado para observar o que estava acontecendo. Ezequiel Ferreira Luiz, caminhoneiro, casado, pai de 6 filhos. Nunca havia sido preso, nunca havia tido qualquer passagem pela polícia. Meu nome é Vanessa, eu sou a esposa do Ezequiel Ferreira Luiz. Ele foi preso em Brasília no dia 8 de janeiro. Nós somos pais de 6 crianças. Meu marido saiu de Ji-Paraná para devolver um carro em Brasília. Ele era para ser um bate e volta, era só devolver o carro e na segunda-feira já ia retornar. Que esse carro era um carro alugado, ele veio trabalhando para devolver esse carro. No dia 8, por volta de 1h30, ele estava em Anápolis, almoçando com outro amigo, inclusive tem registros de mensagem dele mandando a localização para a esposa, falando que estava lá. Quando ele chega a Brasília por volta de 4 da tarde, ele diz que estacionou ali na S2 e foi caminhando. Falou que chegou, ainda havia barreira policial, falou que ficou olhando de longe, o policial perguntou se eles queriam entrar. E eles falaram que sim, passaram por revista. E já aquela movimentação de bomba de gás, de helicóptero. Com isso, ele fala que tinha policial na porta do Planalto, chamando as pessoas para entrar. Até numa questão para se abrigarem mesmo, de se proteger, que ele entra, que eles são orientados a deitar por conta da fumaça, e eles ficam ali o tempo todo e informam para eles que é para ficar tranquilo, que quando passar a situação, eles sairiam dali. Débora Rodrigues dos Santos, cabeleireira, casada, mãe de 2 filhos. Nunca havia sido presa, nunca havia tido qualquer passagem pela polícia. Débora veio para Brasília, ela mora em Paulínia, São Paulo. Ela veio para Brasília para a manifestação do dia 8 de janeiro. E no dia ela viu a Estátua da Justiça e um homem que estava passando
segundo ela nos relatou, sugeriu com que ela escrevesse na estátua a frase "perdeu o mané". E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Ela não tem nos autos qualquer prova que ela adentrou em qualquer prédio público, não tem no celular dela uma perícia consistente a fim de identificar qualquer ato que ela tenha incentivado, né, a invasão dos prédios públicos ou a depredação do patrimônio público. Gleison Clovis Wolff trabalhava em uma padaria, casado e ansioso pela chegada do primeiro filho. Nunca havia sido preso, nunca havia tido qualquer passagem pela polícia. Eles estavam de férias e o pastor da igreja do Gleison, ele mora em Brasília. Como os ônibus, eles foram anunciados que os ônibus seriam gratuitos para Brasília, o que a Gisele falou? Falou: Gleison, a gente não vai pagar a passagem para ir de ônibus, a gente aproveita, né, visita o nosso pastor e depois eles iriam para, salvo engano, Caldas Novas. A Gisele estava grávida de 4 meses, eles alugaram um Airbnb em Brasília, porque nunca foi a intenção ficar no QG. Quando começou as manifestações, inclusive um vídeo que tem do pessoal subindo a rampa, dos manifestantes subindo a rampa de maneira pacífica, até ali não existia depredação, não existia violência nem nada. Então, o Gleison inclusive compartilhou aquele vídeo que estava se espalhando na internet, né? Instagram e Facebook, ele compartilhou esse vídeo da estrada, enquanto eles estavam indo para Brasília. Eles chegaram em Brasília, já estava o caos. E início da noite tinha acontecido toda a depredação. Eles não tiveram chance de descer, a não ser no QG. O motorista do ônibus se recusou, falou: não, eu vou levar vocês até o QG, que é onde foi determinado para mim levar. Chegou no QG, a Gisele estava sem bateria, ele estava sem bateria. A viagem durou mais do que o normal. Eles desceram no QG com todos os demais manifestantes e foram colocar o celular para carregar, que tinha lugares para carregar celular lá, para dar uma carga para poder entrar em contato com o pastor. Nisso, o QG foi cercado. Eles cancelaram o Airbnb porque eles não conseguiram mais sair dali. Eles ganharam aí uma barraca para passar a noite, porque ela estava gestante. As pessoas arrumaram essa barraca e eles tiveram que dormir no QG. No outro dia de manhã, os 2 foram presos. Ademir Domingos Pinto da Silva, vendedor ambulante. Nunca havia sido preso, nunca havia tido qualquer passagem pela polícia. Na sexta-feira, eu fui aqui em Porto Alegre, onde tem uma galeria chamada Galeria Santa Catarina, aqui no centro de Porto Alegre. Ali eu efetuei a compra das mercadorias, que eu comprei bonés camuflado, comprei camisetas do Brasil, comprei bandeira dos 2 lados do Brasil, arrumei as coisas e fui para viajar. Daí desembarcamos do ônibus, todo mundo, eu desembarquei, tirei minhas mercadorias, comecei a vender. Já tinha vendido algumas coisas no ônibus, né? Que o pessoal que estava assim, subindo, já vendi bandeiras no ônibus, vendi camisetas no ônibus, vendi bandeiras no ônibus. Daí, como já estava chegando próximo de Brasília, cheguei lá, guardei as coisas, desci do ônibus, né? Lá em Brasília, pelas 19 horas. Daí, o que aconteceu depois lá foi que pelas 20 horas, 21 horas, nós fomos cercados pela polícia lá. No dia 8 de janeiro de 2023, 243 pessoas foram presas em Brasília, dentro dos prédios públicos e na Praça dos Três Poderes. No dia seguinte, 1.929 pessoas que acampavam no quartel-general do Exército foram levadas à Academia Nacional de Polícia. Muitos nunca estiveram nas manifestações e acreditavam que aquele lugar seria seguro.
E nesse momento, os processos, o senhor Clériston percorre ali o caminho por dentro do Senado, você consegue observá-lo, ele está ali com a bandeira do Brasil, não depreda nada, não confronta a polícia, não realiza nenhum ato de violência. E ele já começou a passar mal, porque ele não tinha se alimentado e não tinha tomado os medicamentos dele. Meu pai fazia uso de 9 medicamentos por dia. E aí ele se assustou e viu um policial, e aí o policial falou bem assim: não, você tá passando mal? Vou te mostrar o melhor caminho para você ir embora. E ele escutou esse policial e seguiu o policial. Aquilo que deveria ser uma manifestação pacífica se tornou ali no verdadeiro campo de guerra. E aí, a partir desse momento, houve ali essa atuação da polícia para impedir quem estava querendo depredar e outras pessoas querendo se proteger. Quando isso começa a acontecer, alguns policiais e militares do Exército, quando viram toda essa situação e viam que havia pessoas envolvidas ali que não estavam cometendo crime nenhum, pelo contrário, estavam em risco, senhoras idosas, criança, vendedor de algodão doce, pessoa vendendo salgadinho lá, todo mundo via essas imagens. Quando essas pessoas começaram a estar em perigo, alguns militares da polícia legislativa, do exército, da polícia militar, convidaram essas pessoas para entrar nos prédios para se proteger de toda essa situação. E por isso não havia mais proibição da entrada das pessoas. É por isso que o senhor Clériston, quando chega às 5 horas da tarde, não é impedido de entrar. Você vê ele caminhando lá, tem um determinado momento em que ele está no plenário do Senado, ele está mexendo no celular e há um policial de costa para ele mexendo no celular também. Então, como essa pessoa representaria um risco, sendo que estava todo mundo ali absolutamente relaxado? Que ele realmente estava passando mal. E aí, após isso, meu pai virou pro policial e perguntou: onde que é o melhor caminho para eu ir embora? E o policial disse: reúne todo mundo que está aqui e quando todo mundo reunir, eu mostro o melhor caminho para vocês. E aí meu pai começou a articular, conversar com o pessoal. E aí nisso conseguiu reunir o pessoal, e aí o meu pai foi um dos primeiros a ser detido, a ser preso. Só que depois disso, chegou uma ordem, não sabemos de quem, nem como, determinando a prisão de todas as pessoas que estivessem lá dentro. Seja porque entraram por curiosidade, seja porque entraram para evitar as depredações, seja porque entraram para se proteger, foram presas de maneira indiscriminada e levadas ao presídio. Existe um depoimento de um dos tenentes que fez a condução, tenente da Polícia Militar aqui do DF, que várias dessas pessoas que foram presas dentro dos prédios, ele teve que ajudar a subir no ônibus da polícia, no dia 8 de janeiro, de tão frágeis que essas pessoas eram. Lá ele se sentiu seguro porque tinham várias pessoas rezando, tinham idosos, tinham pessoas que não estavam... não tinha quebradeira, ninguém estava quebrando ali, estavam todo mundo pacífico. Depois disso, chega o choque, e o choque começa a dizer que quem manda ali são eles, e começa a ter um atrito entre o Exército e a PM. Fecha a linha, aí, caramba! Comanda tua tropa! Foi ele mesmo que me mandou uma mensagem falando: fica tranquila, a gente foi preso aqui, mas fica tranquila. Eu fiquei extremamente aflita e porque eu já perdi o contato com ele, e entrei no YouTube e no primeiro vídeo lá tava um vídeo da CNN e eu vi o meu marido descendo a rampa, algemado. E aí eu tive certeza que era verdade o que ele tinha falado. E aí desde então eu já não tinha mais notícia dele. No dia 17 de março, era por volta de umas 6 horas da manhã, a Débora estava dormindo com a família. Ela e o esposo escutou os barulhos da polícia batendo no portão. Nesse momento, então, todos entraram dentro da casa, todos os policiais fortemente armados. As crianças da Débora dormiam na cama junto com ela. Deram a ela apenas poucos minutos para que ela pudesse se trocar. E ali a Débora foi levada. Eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim. Porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos. Essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que
que soubesse disso, Excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Estamos dando prazo de 1 hora e é um prazo bastante razoável para que todos entrem nos ônibus e saiam em paz. Todos vão se direcionar a esses ônibus, vão entrar nos ônibus e a gente vai levar vocês para os seus destinos de rodoviária para vocês seguirem seus destinos de volta para casa. Foi falado isso. Quando a gente viu que eles já estavam direcionando fora, né, de Brasília, assim, retirado, e quando eles chegou, eu vi, a primeira coisa que eu avistei bem de longe era que estava escrito Academia da Polícia Federal. E daí, quando eu olhei aquilo, a minha ficha meio que começou a cair. Eu falei assim, eles vão prender a gente. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E daí, quando foi em torno de umas 7h30 da noite, veio umas pessoas lá, policiais, enfim, e começou a falar com a gente, olha, vocês agora vão passar por uma triagem, vai ser montado 2 filas aqui. Uma fila para quem tem comorbidade e outra fila para quem, né, tá aqui não tem comorbidade nenhuma. Calma aí, gente, na fila, por favor. Eu vou contando todo mundo. Por favor, bora na fila aí, Aí me levaram para uma sala e levaram o meu esposo para outra sala, né? Falaram para mim assim, como que você é uma pessoa que tá gestante, vieram aqui para Brasília, quebrar tudo em Brasília? Eu falei para ela, mas eu nem estive lá, moça. Aí ela terminou de me revistar tudo e falou pra mim assim, olha moço, você tá liberada, você vai poder já ir, entrar no ônibus e ir. Eu falei assim, não, mas eu não posso ir agora, tô esperando meu esposo, que ele tá do lado, a gente tá junto, né? Aí ela falou assim, não, você vai no próximo ônibus, seu esposo é outra história. Aí eles me deixaram numa rodoviária, eram umas 10h40 da noite, assim. Aí eu sentei, né, adentrei lá pra rodoviária, sentei. E cada ônibus que chegava, eu tinha a esperança que ele descesse daquele ônibus. As pessoas foram presas, começaram a ser presas ali no dia 8, né, por uma ordem ilegal do ministro Alexandre de Moraes, que atendeu um pedido da Advocacia Geral da União e do senador Randolfo Rodrigues. Ambos não tinham legitimidade para pedir a prisão dessas pessoas. As pessoas que foram presas dia 8, as testemunhas de acusação, que são os policiais que conduziram essas pessoas, afirmam que acreditavam que as pessoas iriam até a delegacia, iam fazer um termo circunstanciado de ocorrência e seriam liberadas, como sempre aconteceu em todas as manifestações que saíram do controle. Essas pessoas, nenhuma delas recebeu voz de prisão, elas foram levadas, eles diziam que levariam elas para a rodoviária para que elas desocupassem aquele local ali, e na verdade elas foram levadas para o que a gente chama hoje de campo de concentração, que era a Academia Nacional de Polícia. É um banheiro só para tudo isso de gente, tá? Para começar. Aqui, ó, no frio, no relento. Nós temos relatos de alguns dos nossos assistidos, né, no meio daquela multidão que adentrou os prédios públicos. Segundo o relato de alguns policiais, foram de 30 a 40 mil pessoas que adentraram nos prédios públicos. Um dos policiais reconheceu um dos meus assistidos e falou, no caso do Daniel, estava de forma pacífica, eu me lembro dele. Ele não vandalizou nada, pelo contrário, ele até nos ajudou a limpar ali o ambiente lá dentro e ele foi condenado a 17 anos de prisão. Nós não somos terroristas, é uma pessoa do bem. Quem estava lá era o hack daqueles caras lá, não era da manifestação pacífica, não foi o bom quadrilho do bem. Tem gente passando mal aqui. O que realmente me fez perceber a seriedade do que estávamos vivendo e a falta de individualização das condutas foi a visita que eu fiz a Papuda. Não havia necessidade na época de autorização no ministro Alexandre de Moraes, o que hoje é indispensável, é um absurdo, porque eu estou há mais de 1 ano esperando a autorização do ministro Alexandre de Moraes para voltar a Papuda e poder visitar os presos do 8 de janeiro. Eles são abandonados, não têm direitos humanos, nem os mais básicos
que homicidas, estupradores têm. E quando eu cheguei no presídio e comecei a conversar com os presos, eu percebi pelos documentos que estavam me apresentando do próprio Ministério Público o quanto eles eram vítimas de uma grande armação. E mais tarde entendemos ainda melhor o que aconteceu ali, quando a Vaza Toga 2 revelou que, apesar de pedidos da Procuradoria-Geral da República, em alguns casos mais de um mês depois, para a soltura de determinados presos, o ministro Alexandre de Moraes se arrogou ao direito de avaliar primeiro as redes sociais das pessoas e manter presas aquelas que a sua assessoria identificasse como opositoras ao governo ou com manifestações tidas por antidemocráticas, mas que no fundo eram apenas manifestações de opinião das pessoas que estavam presas, e no Brasil não existe prisão por opinião. E assim que eu assumi o caso do Ademir, ele já me entregou as notas, estava com outro advogado, eu fui atrás, consegui as provas, imediatamente já fiz o pedido de revogação de prisão. E no dia 26 de janeiro mesmo, veio a primeira negativa. E nessa negativa, a fundamentação foi de que iria converter a prisão dele para preventiva, manter a prisão do Ademir, com base em uma certidão que supostamente foi elaborada aí pelo TSE, onde ele teria, mesmo após a prisão, usado redes sociais. Eu sabia que ele não tinha a rede social, que no link me direcionava para o Twitter, né, o antigo Twitter. E quando eu olhei, para minha surpresa, o link me direcionava para uma página do Twitter, aonde a última postagem dele foi em 2018 e falava, era uma crítica contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Para essas pessoas, quando as portas se fecharam, fecharam também as esperanças. O país que diz garantir direitos humanos esqueceu deles. E o mais absurdo é que todos foram enquadrados como parte de uma organização criminosa, sem nunca terem se visto antes. Clezão morreu sem julgamento. Ezequiel, 14 anos de prisão. Ademir, um vendedor ambulante que estava apenas trabalhando 1 ano. Débora, 14 anos de prisão. Não foi uma simples pichação. Maioria do STF condena Débora Rodrigues a 14 anos de prisão. Mais de 1.000 pessoas foram presas. A maioria passou meses na Papuda e na Colmeia, sem uma acusação formal apresentada. No dia 10 de janeiro, o Sr. Clériston teve a primeira consulta médica, onde ele informou que possuía comorbidades graves, apresentou um laudo médico da sua médica que lhe atendia ali no Hospital Regional de Taguatinga, dizendo que ele tinha problemas no coração de imunossupressão por conta da Covid, que ele sofrera 2 anos antes, e que ele necessitava de tratamento médico especializado porque ele corria risco de morte. Isso está no laudo médico. E a gente falou que meu pai tinha sido preso. E aí a médica, assim, entrou em choque e em desespero ao mesmo tempo. Não, o Clériston não pode ficar preso. Ele vai morrer lá dentro. Ele não pode ficar lá preso. Ele precisa continuar fazendo as consultas dele, tomando os medicamentos dele. O Sr. Clériston começou a definhar durante todos esses meses em que passou na prisão, padecendo de um tratamento médico adequado. E a defesa dele passou a fazer vários pedidos para que ele pudesse sair para fazer o tratamento médico conforme a recomendação da médica que lhe atendia. E todas as vezes a Procuradoria-Geral da República emitia pareceres contrários à liberação, e, consequentemente, o ministro as negava, o ministro Alexandre de Moraes. Até que, no dia 1º de setembro de 2023, com base nessa documentação médica apresentada, a Procuradoria-Geral da República apresentou um parecer favorável à liberação do Sr. Clériston. O processo ficou para a decisão do ministro Alexandre de Moraes do dia 1º de setembro até o dia 20 de novembro de 2023, ou seja, 80 dias sem resposta. E, infelizmente, no dia 20 de novembro de 2023, o Sr. Clériston veio a falecer dentro do presídio. Um dia depois da morte de Clezão,
o ministro Alexandre de Moraes foi condecorado pelo presidente Lula. O ministro apareceu nesta terça-feira no Instituto Rio Branco para receber das mãos de Lula a Medalha do Mérito de Rio Branco, honraria destinada a serviços meritórios. O que aconteceu com a Débora foi uma das maiores atrocidades jurídicas que já aconteceu no nosso país. Foram 9 pedidos de liberdade negados. No dia que o ministro Alexandre de Moraes recebe a denúncia da Débora, ele solta, ele mesmo profere uma decisão para soltar uma falsa biomédica acusado de matar uma outra mulher aqui no Goiás. Qual é a motivação que o ministro solta essa mulher? Ela era mãe de 2 filhos pequenos. O caso dela mudou a opinião do Fux. Um ministro que estava condenando todos os réus do 8 de janeiro em penas altas. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E aí, ele foi preso e ele sofreu muita humilhação lá dentro. Muitas humilhações. Ele emagreceu quase 20 quilos. Ele relata, ele quase morreu com problemas intestinais. Assim, não é só o fato dele ter uma doença lá dentro, é da assistência. E por se tratar de presos políticos, a sensação que eu tenho é que eles não se importam, eles querem assim pagar para ver se vai morrer. E desde o primeiro pedido que fizemos no processo do Ezequiel, nós demonstramos isso, que o Ezequiel não veio de ônibus, que o Ezequiel não quebrou nada, veio a trabalho, que ele chegou já no final de tudo, não tinha como ele ter realizado aquelas atividades ali. E todas as provas foram ignoradas, salvo engano, junho ou julho de 2023. E a Vanessa teve a curiosidade de entrar para acompanhar junto com as crianças. Ele falou aquilo que era verdade ali e nós pedimos para o magistrado, ao final da audiência, se ele poderia permitir que o Ezequiel visse a família, porque o filho dele mais velho achava que ele tinha morrido. Ele ver os filhos foi muito bom, mas eu acho que ver as crianças vendo ele me causou muito mais impacto. Eles todos pediram bênção para o pai, fizeram um momento de oração, começaram a perguntar como o pai estava, eles ficaram eufóricos e perguntavam: pai, quando é que você volta? Pai, quando você volta? E ele não sabia quando ele ia voltar para casa. E ele basicamente se despediu dos filhos. Além da prisão do meu marido, tem essa multa hoje de 30 milhões. Logo no início, quando meu marido foi preso, todos os bens no nome do meu marido foram bloqueados para venda. Junto com o mandado de prisão do meu marido, foi bloqueado o licenciamento dos caminhões. E juntamente com o bloqueio do licenciamento, foi bloqueado o meu salário. Eu sou servidora pública há mais de 15 anos. Eu estava de licença maternidade do Paulo. Eu estava no 2º mês de licença maternidade do Paulo. E para mim foi uma grande surpresa. No final do mês, era para mim receber o meu salário. Eu não ter mais acesso a ele. O meu salário estava retido, bloqueado. Fui no banco perguntar por que estava bloqueado. E a informação que eu tinha era que o STF mandou bloquear. Como a maioria dessas pessoas não são pessoas que têm muitas coisas, então estão bloqueando tudo deles. Estão bloqueando imóveis, estão bloqueando veículos, bloqueiam contas, bloqueiam tudo. Eu estou sem o meu marido, que é a coisa mais importante. Eu fiquei com o meu salário bloqueado. E eu fiquei sem os caminhões
que deles saiu a nossa fonte de renda. Então eu fiquei sem a fonte financeira e fiquei também com uma dívida. Além de não ter o dinheiro, com a dívida. E quando eu fui fazer essa ultrassom, o doutor, ele começou fazendo ultrassom, estava tudo bem, aí de repente ele começou a demorar. E ele estava focado muito na cabeça do neném. E eu percebia que ele passava várias vezes assim, ultrassom no rumo da cabeça do neném. Aí eu comecei a meio que me preocupar. E ele não falava nada. Já era um tempo que já tinha passado. Aí ele parou e falou assim para mim: olha, mãe, ele falou para mim, eu tô vendo aqui que o desenvolvimento da cabecinha do teu bebê não tá normal, ele falou para mim. E quando ele falou isso, eu meio que me anestesiei. Eu fiquei sem resposta. Eu falei: como assim, doutor? Ele falou: aqui na cabecinha dele eu vejo que não está desenvolvendo bem. E possa ser que o seu filho não vai nascer. Ele falou pra mim. Porque o Isaac, por ele ser uma criança com as malformações, ele não pode ser operado tipo aqui em Cacoal, porque não tem o amparo de equipe multidisciplinar e UTI neonatal para ele, né? Aí a gente precisava viajar para fora através de TFD, que era tratamento fora do estado. E o meu esposo com tornozeleira era muito transtorno e difícil para a gente conseguir. E o Isaac estava precisando urgentemente de 3 cirurgias, que ele não estava ganhando peso, ele precisava fazer uma gastrostomia, uma cirurgia de hérnia e tinha que ser com urgência, né? E daí a gente conseguiu a liberação e quando a gente chegou no aeroporto, que eu não lembro qual dos aeroportos que era, a gente foi meio que barrado lá por causa da tornozeleira. Aí nós ficamos lá naquele transtorno, né? Com o nosso filho, sem poder seguir. E eles chamaram alguns policiais federais, foram lá e ficamos por um tempo. E através dessas humilhações todas, dessas situações que a gente precisava seguir o tratamento de saúde do nosso filho, do Isaac, ele tomou a decisão de fazer um acordo que eles ofereceram, um acordo para as pessoas retirarem a tornozeleira. A gente conversou e ele decidiu assinar esse acordo para retirar a tornozeleira. Aí você fala para uma pessoa que foi presa 5 meses, que teve a vida comprometida, a vida do filho comprometida, todas as injustiças que eles sofreram, que ele reconheceu 2 crimes que ele não cometeu para extinguir a punibilidade, e como se nunca houvesse existido o processo. Mas ele vai levar para sempre as marcas da prisão e de toda a injustiça que ele sofreu. Para mim chamou muita atenção porque enquanto eu visitava os presos, eu fui passando de cela em cela, corredor estreito e as celas todas superlotadas, como infelizmente comum nos presídios brasileiros. E ele foi um dos que veio na minha direção e se apresentou. E para comprovar, ele disse: eu era um vendedor ambulante, fui preso. E para comprovar que era um vendedor ambulante, tinha sido preso, ele puxou de fato da cintura um maço de dinheiro e disse: ó, isso aqui foi uma das vendas que eu fiz no fim de semana. Então, aquilo me chocou ainda mais, porque ficou muito claro que aquele cidadão, ele estava preso somente por estar lá. Os presos do 8 de janeiro, no meu entendimento, foram torturados de forma física e psicológica. E isso não sei o que falo. Há relatórios da Defensoria Pública da União, primeiro relatório e segundo relatório, falando, e existe relatório confirmado do mecanismo de combate à tortura, que confirmou que eles foram condenados à pena de fome, condenados a uma privação de liberdade em cadeias extremamente superlotadas, foram condenados à dificuldade de encontro com a família e todas as mazelas que é acometida dentro do estabelecimento prisional. Chegando na colmeia, a gente tinha em torno de mais ou menos ali 300 mulheres presas e elas estavam divididas em 2 alas, né? E nessas 2 alas era um banheiro para
cada 130, 150 mulheres. E ali elas começaram a passar as maiores dificuldades que se pode imaginar. Falta de tratamento médico, falta de roupa, inclusive não tinham como lavar as roupas porque não tinham nenhum produto ali de higiene, o presídio não estava pronto para receber aquela quantidade de mulheres, de pessoas, tanto no feminino quanto no masculino. Depois de meses presos e liberados com tornozeleiras ou vivendo sob medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal, muitos fugiram. O medo de uma nova prisão fez com que muitos cruzassem a fronteira. Na Argentina, pediram refúgio político e o governo concedeu asilo provisório a parte deles. Fui para a Argentina já 2 vezes visitar, e na Argentina é muito sofrido, é muita dor. Eles não têm a mesma força, eles não têm esperança. Eles não têm esperança. É uma coisa a ser questionada, porque eles foram para lá. Nós estamos saindo da Casa Rosada, aqui, no Palácio do Governo, e nos reunimos com as autoridades que realmente têm relação com o caso dos brasileiros que estão aqui. É importante lembrar que pedir asilo político não é crime em nenhum lugar do mundo. Mas até isso agora a Polícia Federal e o governo Lula querem criminalizar. Mas o fato do presidente Javier Milei ter vencido as eleições coincidir com meses após vários brasileiros terem sido condenados injustamente a essas penas altíssimas, levou com que muitos escolhessem a Argentina buscando ter uma vida, eu não diria normal, mas pelo menos livre até o ponto em que elas podem ter uma vida livre num país onde não falam a língua e onde tem as dificuldades naturais de quem está numa condição até agora de asilado temporário e longe da família, inclusive. Porque hoje esses asilos temporários, que são renováveis a cada 90 dias, não são garantia de que essas pessoas não serão presas. Até porque 5 pessoas já foram presas, apesar de terem asilo temporário em vigor. E por que foram presos? Porque Alexandre de Moraes decidiu fazer uma caçada a esses brasileiros do exterior. A anistia é o reencontro da nação consigo mesma. Os crimes de qualquer natureza praticados por motivação política. A última vez em que brasileiros buscaram refúgio político fora do país foi durante a ditadura militar. Entre eles, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque. Todos voltaram anistiados, celebrados e livres. Curiosamente, hoje, esses são os mesmos brasileiros que são contra a anistia. O 8 de janeiro é um episódio de baderna, de arruaça, como tantos outros que a República já testemunhou em vários governos. No governo da presidente Dilma nós tivemos a invasão do Itamaraty, a depredação do Itamaraty, no meio daquele movimento Não Vai Ter Copa. Vândalos adentraram o Palácio do Itamaraty, quebraram vidros, promoveram baderna. Depois nós tivemos também no governo do presidente Michel Temer. O protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer terminou em vandalismo. Um grupo de pessoas usando máscaras no rosto promoveu um quebra-quebra em meio à manifestação. Eles destruíram persianas e vidraças de pelo menos 5 ministérios, entre eles o da Integração Nacional, o do Trabalho e o da Agricultura. Arruaças em Brasília, a ocupação de prédios, de próprios. Quando eu era presidente da Câmara, houve também uma atuação de um grupo de sem terra, invadindo a Câmara, depredando, quebrando tudo, destruíram os caixas eletrônicos, estátuas, feriram gravemente um servidor da segurança da Câmara. Mas eu nunca chamei esses baderneiros de golpistas. E continua voando ainda, pedaços de pau, e a polícia reage do outro lado com arma de choque. Quando a situação parecia ficar tranquila, um novo confronto tem início. Nenhum desses episódios levou ao enquadramento dos atores como golpistas, ou como terroristas, ou como coisa parecida. Tinha sido combinado que esse era o limite. Infelizmente, vem uma molecada na frente, é normal isso também, gente. Isso não é nem o fim de mundo, faz parte. Em Rio, dia 2 de janeiro, foi uma baderna
igual àquela que elementos do MST e do PT fizeram no governo Temer, chamando de golpista por causa do impeachment da presidente Dilma, e invadiram o Congresso Nacional, depredando o Congresso Nacional e ferindo pessoas, coisa que não houve no dia 8 de janeiro. Todos os líderes da insurreição comunista de 1935 saíram da prisão. O próprio Prestes, o capitão Luiz Carlos Prestes, líder da rebelião, foi anistiado, os outros foram anistiados. Você tem a anistia de 1979, no governo do presidente João Figueiredo, a anistia de todos os envolvidos na repressão e no combate ao regime militar. Foram anistiados os que sequestraram embaixadores, foram anistiados os que assaltaram bancos, foram anistiados os que praticaram a luta armada contra o governo militar, mas foram anistiados também os envolvidos na repressão, os acusados de tortura, chamados crimes conexos, todos foram anistiados e o país passou a respirar, então, um novo momento, que era o momento da reconstrução. No caso do 8 de janeiro, há uma reparação a fazer, que é o tipo do crime que é atribuído aos participantes daquelas badernas, daquelas arruaças, que é a da tentativa de golpe, que eu acho que não houve, que é errado atribuir a eles uma tentativa de golpe. Aquelas pessoas não tinham os meios, os instrumentos, os mecanismos, o apoio social, político, partidário. Não havia um governador, um prefeito sequer, um único partido político, um órgão da imprensa, uma embaixada, por mais modesta que fosse, do país mais modesto do mundo, que estivesse apoiando. Disseram que o socorro chegou após 16 minutos que ele caiu. E disse que o presídio tinha feito de tudo para salvar a vida dele. Mas depois do sepultamento do meu pai, a gente soube da verdade, porque a Defensoria Pública foi lá no dia 21 de novembro e perguntou para os presos que presenciaram o dia que meu pai faleceu. E aí, o socorro chegou após 40 minutos que meu pai caiu. Lá no presídio, na Papuda, não tem desfibrilador. Então, eles não tentaram salvar a vida do meu pai. Nada mais vai trazer meu pai de volta. Nada. E vai ser uma ferida que nunca vai cicatrizar, nunca. Depois de tanta dor, o silêncio já não pede vingança, pede resposta. Enquanto os rostos dessas pessoas sumiam das manchetes, os números continuavam crescendo. Até o momento, 1.628 ações penais. 1.198 pessoas responsabilizadas. 643 já condenadas. E penas de até 17 anos. E para cada número, há uma família que ficou para trás. O tempo passa e o país segue como se nada tivesse acontecido. Mas há feridas que o silêncio não cura, há erros que não prescrevem. Um dia, o Brasil vai ter que olhar de novo para si mesmo e admitir que confundiu justiça com vingança. Anistia não é esquecimento, é o início de uma cura.